Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses dias floridos de primavera e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, pessoal, apesar da gente verificar no noticiário da TV todos os dias e nos números do Ministério da Saúde e de outros órgãos que cuidam disso, que os números da pandemia ainda estão bem acentuados na realidade brasileira, o número de mortes a cada dia, o número de novos infectados, e a gente percebe que muita gente parece que está brincando com essa realidade, né? A gente tem visto as pessoas nos bares, nas ruas, nas praias, como se a vida efetivamente tivesse voltado ao normal, e isso não é verdade. Então, aqui para vocês algumas dicas, principalmente para nossos estudantes, que devem continuar se preocupando com a questão da segurança, sua e de seus familiares. Foi um momento nem esperado por nós, né? Parece cenas de filme em nossas vidas, só que de forma real. Essa pandemia que nos fez ficar dentro de casa parou tudo. E é importante que nós façamos isolamento social. Ele é importante para diminuir a contaminação. Quanto mais ficarmos em casa ou nos protegermos, vai diminuindo e assim logo poderemos nos encontrar. E nós, alunos, né, que eu também sou estudante, nós alunos, o que podemos fazer? Os nossos estudos, nós podemos em casa continuar os nossos estudos, acompanhando atividades que os professores estão enviando, acompanhando no YouTube vídeos que nos interessam. Podemos continuar viajando nas asas da imaginação através da leitura dos livros. E é isso que nós precisamos fazer. E a gente sabe, pessoal, que apesar do incômodo, do afastamento ou do isolamento social, como sabemos, é importante para proteger nossa família e é preciso, então, que nossos estudantes criem rotinas de estudo. Venho falar para vocês que é muito importante estar se cuidando nesse momento de isolamento. Quem não pode, não precisa sair, não há necessidade, não saia, se cuide. Cuide do seu lar, cuide do seu corpo, faça exercício físico. Passe álcool gel, use máscaras e se cuide. E quem não tem que trabalhar também continue se cuidando. E também quero dizer para vocês que esse momento que vocês estão em casa, que não estão indo à escola, que não estão estudando, façam uma rotina de atividades, né? Tanto para o corpo, para o lazer e também para o cognitivo. Esse momento, né, que nosso cérebro está parado, né, que acaba não exercitando, criando aprendizagens. E aí vamos fazer uma rotininha. Eu fiz até assim, ó, uma tabelinha que dá para colocar de segunda a sexta e coloca num horário mais tranquilo, que você sabe que você vai conseguir estudar. E faça o seu período de estudo, né? Faça uma leitura, né? Estuda as coisas que vocês têm que estudar da escola, da faculdade. E não vamos deixar de estudar não, tá bom? E para a entrevista dessa edição, nosso convidado é Nemias Félix. Nemias é professor de língua portuguesa, autor de poemas premiados nacionalmente, entre outros textos publicados, e está lançando o livro Seleta em Prosa Inversa. Um bate-papo tranquilo sobre experiências de leitura, vivências de professor, experiências de escrita e, claro, sobre leitura. A leitura é uma necessidade de toda pessoa inteligente. Você só aprende coisas, uma vez eu escrevi isso numa biblioteca, você só aprende as coisas basicamente de duas maneiras, ou você aprende com as pessoas ou com os livros, né? Tem mais outro jeito de você aprender, aí alguém fala assim, pela internet, sim, mas lá são pessoas e são livros também. Como é que você vai enriquecer a sua vida e enriquecer a vida de outras pessoas sem esse ato, sem essa necessidade da leitura? É fundamental. É com as palavras de Nemias Félix que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo nas trilhas desse papo de leitura, eu convido vocês para permitir que o livro faça parte das suas vidas. E com muito carinho por esse nosso companheiro, vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, galera! Na Dica de Leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo. Mas a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas, assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros, né? Se sua cidade tem uma biblioteca, vá na biblioteca, frequente a biblioteca, tira um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na sequência dessas recomendações sobre dicas de leitura, eu convido vocês para conhecer o nosso canal Paixão pela Leitura, com mais uma dica de livro que fizemos essa semana. Então, acompanhe comigo a nossa coluna Dica de Livro. Está imperdível. Nesta dica de livro, eu quero compartilhar com vocês a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar. História contada no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Olha, pessoal, esse livro foi escrito por Jorge Amado em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. O livro Mar Morto talvez seja o livro de Jorge Amado que mais traga homenagem ao mar, ao cais, aos marinheiros. A história se concentra em Guma, um mestre de saveiro que sabe que seu destino é morrer no mar. Mas mesmo sabendo do seu futuro, ele acaba se engraçando com Lívia, uma moça que chega nas redondezas e que atrai Guma. Como Iemanjá atrai os barcos para a água, é paixão certeira. A história de Guma e Lívia, que é contada no livro Mar Morto, entre outros personagens, parecem ter uma cadência das ondas do mar. Jorge Amado consegue nesse livro externar uma prosa como se fosse um poema. Cada página é uma onda que se quebra na poderosa narrativa do nosso baiano ilustre. Outros personagens, como o Velho Francisco, a sensual Esmeralda, Rosa Palmeirão, entre tantos outros, têm o poder de também seduzir o leitor. Ao longo dessa afetuosa história de amor, então, uma história gostosa, certeira e cativante. Jorge Amado, mesmo em início de carreira, soube construir uma bela narrativa. É uma história lenta, mas que afaga o leitor, quase o carrega no colo. É assim, vai desbravando as ondas que às vezes se tornam tormentas. E essa história continua. Vocês podem procurar esse livro na biblioteca da sua cidade, no seu círculo de amigos ou junto dos seus professores. Aqui em Linhares, esse livro está disponível na Biblioteca Pública do município, que fica na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. Agora, na sua ida à biblioteca, é claro, você tem que usar máscara, utilizar o álcool em gel sempre que necessário e, essencialmente, evitar aglomerações.
Permita que o livro faça parte da sua vida. E estreitando relações com as novas gerações, vamos conhecer o projeto do jovem Gabriel, um amante dos livros, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, Literatura na Veia. O Gabriel passa boa parte do dia assim, lendo. Ao todo, ele lê cerca de 30 livros por ano. Uma maratona que ele ama. Sempre foi muito mais fácil pra mim algumas coisas, porque, por exemplo, quando eu ia na faculdade de jornalismo, eu gostava muito de ler já, por isso que eu escolhi. E eu via que, assim, tinha muita gente que não gostava de ler. E eu tinha muita mais facilidade de escrever, por exemplo, alguma coisa. Mais facilidade de conectar meus pensamentos quando eu tinha alguma ideia. O Gabriel gosta tanto de ler que em 2013 decidiu criar um site para dar dicas e conversar com outras pessoas sobre literatura. E eu sentia muita falta de conversar com as pessoas dos mesmos livros que eu, porque depois que acabou o ensino médio, eu não tinha mais com quem conversar. Daí eu comecei a fazer curso de inglês e a minha professora falava assim, lê livro em inglês para você praticar. Daí eu lia uns livros em inglês e não tinha saído no Brasil ainda, não tinha com quem conversar. Daí eu criei o site e no site eu comecei a conversar com mais gente que tinha lido esses livros que eu estava lendo, né? Mas nem todo mundo é como o Gabriel. De acordo com uma pesquisa do Instituto ProLivro, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro sequer. Mas a intenção do Gabriel é mudar essa realidade aí. Tanto é que depois de criar o site, ele já escreveu 2 livros e ainda fez um canal no YouTube. É que todo mundo, uma hora ou outra, vai começar a gostar de ler, só precisa achar o que ela gosta. Então não importa se você gosta, sei lá, de fantasia, de ficção, romance, uma hora você vai achar uma coisa que se interessa e você vai gostar de ler. Você tem que incentivar. Se a pessoa não sabe disso, que uma hora ela pode, que existem vários tipos de livros, várias histórias, várias formas de se ler, ela nunca vai... se ela não tivesse incentivo, ela nunca vai buscar, nunca vai atrás. Então eu acho que incentivar é uma forma de fazer a pessoa procurar, de a pessoa ter ciência de que ela vai encontrar alguma coisa uma hora e vai gostar de ler. É seguindo em frente nas trilhas das novas gerações que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Neemias Félix. É uma pergunta que eu faço para nossos convidados aqui. Em que época da sua vida que o livro chegou para você? Boa pergunta. Começou muito cedo, né? Eu sou filho de um homem que veio da Bahia, um senhor chamado José Félix, que gostava de tocar viola. E papai veio lá dos Cafundós da Bahia e por um milagre papai gostava muito de ler num lugar onde ninguém lia, lá em Santa Luz, né, perto de Santa Luz. E ele veio para o Espírito Santo e tinha alguns livros. Então, na minha infância, eu mal aprendi a ler, eu já comecei a ter contato com alguns livros, embora não houvesse muitos livros ali. Eu tinha em casa um grande dicionário velho, né, um livro amarelado chamado O Mestre dos Mestres, naturalmente algumas revistas do Pato Donald, que a gente chamava de Pato Donald, quem não sabia pronunciar. Revista em quadrinho, né? Algumas revistas em quadrinhos. E a Bíblia do papai. Então, eu sempre tive esse gosto pela leitura, isso desde cedo. Eu aprendi a ler em casa, com a minha mãe, né? Papai não foi à escola, assim, escola formal, mamãe também não foi. Lá na Bahia, papai andava muitas léguas para aprender a ler, escrever, fazer as 4 operações. E a minha leitura lá era essa, eu sempre gostei de dicionário, né? E lia lá algumas revistas, Cruzeiro, começou por aí. Livro mesmo, assim, de literatura mesmo, de romances, isso aí só veio mais tarde, começou por aí. Na verdade, a sua prática de leitura começou na educação formal, né? Mas na já educação na escola. Formal. Tem um professor, uma professora que marcou esse início seu? Ah, sim, né? Nós estávamos conversando sobre isso. A professora que marcou foi a partir da 8ª série, porque antes as nossas aulas eram muito
eram muito gramatiqueiras, né? Tive bons professores, né? Eu sei. O professor Ossi Ramos, que era advogado, mas era uma coisa mais ligada à gramática, sujeito, predicado, essas coisas. Seguir aquela grade curricular do curso ali. Quando entra a professora Arlene na nossa vida, na vida dos linharenses, aí o que acontece? Aí Professora Arlene Campos. Arlene Campos. A gente sempre comemora com a professora Arlene Campos aqui. A Arlene entrou e mudou tudo, que a Arlene não era só do seu tempo, era uma professora além do seu tempo. E aí nós começamos a ler aqui, além dos clássicos da literatura, Machado de Assis e outros, ela abria o debate, fazia debates em sala de aula sobre, por exemplo, a questão Coimbra, lá de Portugal. Então ela mudou totalmente a nossa vida. E é pena que na época eu era um camarada muito tímido, ainda sou hoje, né, muito introvertido, e eu lamento não ter aproveitado, né, explorado mais a grande professora que a Arlene sempre foi e sempre será. Né? Na verdade, a gente convive com a professora Arlene. Eu fiz um comentário com você antes da gente começar aqui, que a professora Arlene, ela está com a gente desde o início do nosso projeto aqui, que está indo para 6 anos, né? Nós elegemos a professora com o maior prazer como a madrinha literária dos nossos projetos, ad eterno, né? E a professora Arlene continua sendo uma mulher hoje muito além do nosso tempo, né? A perspectiva de conviver com a professora Arlene é sempre um aprendizado. Um livro que marcou sua trajetória como leitor, assim, que você quer destacar? Ora, além daqueles livros lá da infância, né, porque eu aprendi muito nesse livro, O Mestre dos Mestres, eu não esqueço, são os clássicos da literatura, ninguém pode deixar de ler os clássicos, né? Então o Machado de Assis, tanto na fase romântica quanto na sua fase realista, e o Dom Casmurro é o livro que marca, acho que a vida de todo mundo, né? Porque a gente passava todo o tempo ali nos debates discutindo a questão da Capitu, se Capitu traiu o Bentinho. Se traiu, se não traiu. Isso aí era a coisa que marcava a vida da gente na adolescência, né? Eu costumo dizer que fala-se tanto do Dom Casmurro, mas você só fica sabendo porque as pessoas comentam tanto depois que você lê o Dom Casmurro pelo menos umas 4 vezes. Verdade. Né? Pelo menos umas 4 vezes. Ô Messias, ô Neemias, um personagem assim de destaque para você no seu histórico de leitura. Personagem assim De um livro que você leu que foi marcante para você. Rapaz, é muito difícil. Né? Pontuar assim Eu acho que o próprio Dom Casmurro é um personagem marcante, né? Parece que ele se confunde com o autor, né? O Machado de Assis. Ele é um camarada pessimista. O Machado de Assis gostava do livro de Eclesiastes, né? Que era a leitura dele importante na vida dele. Então, esse personagem aí marca realmente a vida da gente. A impressão que a gente tem que é um alter ego do Machado, um alter ego, né? do Machado de Assis, exatamente. Como é que a sua experiência de leitura levou você para a atividade de professor? Você era professor de língua portuguesa? Sim, professor de língua portuguesa. Olha, eu era o melhor aluno de história da dona Joaci Calmon Mantovanelli e era o melhor, modéstia à parte, o melhor aluno, em certa época, claro, da professora Arlene. Eu era aquele aluno de 10, de fechar o ano com 10. A dona Joaci ficou me devendo. O aluno que tirava mais 10 no ano era premiado no final do ano, não era isso? Exatamente. Eu participei muito desse cenário. E é interessante que eu era um aluno muito pobre, minha família é uma família muito simples, muito pobre. Então, a faculdade era Colatina, Vitória. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei 1 ano sem estudar. E aí eu procurei descobrir alguma coisa que eu pudesse fazer dentro daquilo que eu gostava de fazer, eu sempre gostei de ler, e fazer alguma coisa que também me sustentasse, né? Então você tinha que estudar e trabalhar. E aí eu fui lá e fiz, em Colatina, fiz o vestibular, passei em primeiro lugar, né? E foi aí que eu comecei a pensar em trabalhar como professor, né? Você estudou na Castelo Branco?
Castelo Branco, é a FAFIC, né? A Fundação Castelo Branco. Agora, exatamente, é. Agora é interessante como é que eu entrei na vida de professor. É muito interessante, eu ainda vou escrever uma crônica sobre isso. Eu já estava no 2º ano da faculdade, isso me emociona, e eu era muito tímido, né? Sempre fui muito... Aliás, não é tímido, é introvertido. E o Otaviano, que tinha sido meu professor no 2º grau, saudoso Otaviano Carvalho Calmon. Foi meu professor na faculdade. Irmão de Dona Joacim. Maravilhoso, muito amigo. Meu primeiro ano na Unilinhares, no curso de administração. Rapaz, o Otaviano foi meu professor. Que figura. Encantador, né? Encantador. O Otaviano foi meu professor de francês na 5ª e na 6ª séries. E depois foi meu professor de língua portuguesa e literatura no 2º ano do científico. Naquela época se fazia científico. E muito bem, e ele ficava me assediando para dar aula. Tá precisando de gente assim e tal. E eu fugindo do Otaviano. Falei, o dia que eu entrar numa sala de aula, eu acho que eu desmaio, porque eu sou muito introvertido, né? E aí eu estava passando na frente de uma barbearia, ali na Praça Nestor Gomes. E quando eu passei, eu vi um camarada fazendo a barba ali, que era o Otaviano. E eu me encolhi tudo, falei assim, vou passar direto aqui, ele não me vê, ele não me vê. Mas ele me viu pelo espelho. Acho que o nome da crônica que eu vou escrever é Um Professor no Espelho. Aí o Otaviano me viu pelo espelho, falou, rapaz, entra aqui. Aí eu falei, meu, pronto, me pegou. Aí entrei, o que você está fazendo da vida, rapaz? Eu estava trabalhando com meu irmão numa casa de peças de bicicleta, casa do ciclista. Aí ele falou, o que você está fazendo da vida? Você está estudando? Eu falei, estou. Fazendo o quê? Estou fazendo letras, estou no 2º ano de letras. E o que é que você está fazendo que você não começou a lecionar para ajudar a gente? Está lá no estadual precisando de você. Está lá o Evaldo, está lá o Mário César, Vital Alvarenga, tudo gente jovem na época, né? Rapaz, ele começou a... botou que não, eu tal. Você morrendo de medo, né? Medo e tal, como é que eu vou enfrentar? E naquela época havia os figurões, Arlene, Otaviano, Jani, Dona Joacim. Você entrar no meio daquele pessoal ali, você ficava todo, né, todo com medo. Aí ele me convenceu, rapaz. Aí em 76 eu tomei essa cachaça. Comecei a trabalhar como professor. E comecei a trabalhar. E aí... a leitura me fez, então, caminhar por essa área de literatura, de língua portuguesa. Ô Neemias, antes da gente apresentar seu livro, né, que você vai lançar agora, dia 8 de outubro, dia 8 né, de outubro. no espaço da Biblioteca Pública aqui de Linhares. Por que é importante o professor ser leitor? Professor de qualquer área do conhecimento. Por que é importante? Eu acho que não tem outro jeito de você... como é que se diz? Você estimular outras pessoas se você não é leitor, né? Pelo menos a leitura e também a escrita, né? Se você é um professor que não lê, como é que você vai ter bagagem para estimular o seu aluno à leitura? Então, você tem que começar por você mesmo, a leitura. Neemias, seleta em prosa inversa. Mostrar aqui para o nosso telespectador, depois a gente vai colocar... Eu queria que você falasse rapidinho do livro, porque dia 8 agora, né, na próxima quinta-feira é o lançamento. Fala rapidinho para o nosso telespectador sobre o livro, essa proposta sua. Seleta em prosa inversa. Primeiro eu queria lembrar só que eu nunca tive pretensão de ser escritor, assim, de viver, né, profissionalmente. Acho que são poucos os escritores, acho que vivem assim. Que vive da atividade. A gente vê Carlos Drummond de Andrade foi funcionário público durante toda a vida. É muito pouco mesmo. Mas um dia eu sempre escrevia alguma coisa e enviava por e-mail para as pessoas. E com essa retomada, vamos dizer assim, da minha vida de conservador, comecei a ler esses temas sobre conservadorismo e outras áreas, e fui escrevendo alguma coisa, também em poemas, né, que eu escrevi. Eu ganhei um concurso, não sei se você sabe, eu ganhei um concurso, aliás, 3 concursos, não ganhei, né, os 3, mas eu ganhei um concurso em São Paulo, em 1913. Eu mandei um poema para São Paulo, cidade de Saulo, que é uma cidade culturalmente muito desenvolvida, e lá eu ganhei o primeiro lugar de poesia, concorrendo lá com mais de
900 obras. Então foi uma coisa, um marco na minha vida. E já ia escrevendo em alguns jornais, eu cheguei a escrever no blog do Pudina, que é um blog muito importante de liberais e conservadores. Eu cheguei a escrever, a postar texto no Mídia Sem Máscara, que é também uma área difícil de você penetrar, porque o Mídia Sem Máscara é um site muito difícil, de gente muito importante. Eu encaixei uns textos, isso foi me estimulando e as pessoas iam falando, por que você não escreve, por que você não coloca isso num livro e tal. Aí eu juntei todas essas coisas, fiz lá uma seleta, né, uma seleção, e fui colocando, né. Aqui nós temos crônicas, assim, algumas até bastante engraçadas. Eu tenho aqui muitos poemas, inclusive 3 poemas premiados, e artigos que eu escrevi sobre assuntos os mais variados, né. Então é um livro de 227 páginas, que tem muita coisa para se ler. Neemias, obrigado pela oportunidade, né? Pela sua paciência aqui com a gente. As portas do programa Sim para a Literatura estão abertas. Obrigado, digo eu. Obrigado a você, obrigado à TV Sim, que tem se importado com a prata da casa, né? Que é muito importante isso aí. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas nunca o teu riso, porque então eu morreria. É com a licença poética de Pablo Neruda que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.